Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma sessão do Cloud Lunch and Learn. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre as Durable Functions e como podemos fazer a orquestração de tarefas com o Azure. Meu nome é Ana Carolina Manzan e eu gostaria de deixar aqui os meus contatos para vocês. Então tem aí o meu e-mail, o endereço onde eu publico os meus artigos e também as minhas redes sociais, são todas Ana Manzan Dev. Se vocês quiserem trocar uma ideia, acompanhar meu conteúdo, é só entrar em contato, beleza, pessoal? Bom, vamos começar então falando sobre as Durable Functions. As Durable Functions nada mais são do que uma extensão de Azure Functions. E Azure Functions, por sua vez, é o serviço serverless do Azure. Para que a gente possa entender, então, como funciona esse esquema de serverless, eu gostaria de contextualizar vocês rapidamente sobre como aconteceu essa evolução até o serverless. Bom, no começo tínhamos um cenário on-premises, que basicamente constituía de termos dentro da nossa estrutura organizacional um data center e dentro desse data center um ou vários servidores, tá? Que então hospedariam as nossas aplicações web. Qual o problema disso? É que toda a responsabilidade de instalação de sistema operacional, resfriamento dos servidores, atualizações e segurança demandava da existência de uma equipe responsável por isso, o que acarreta em custos para a empresa. Com a vinda da Cloud Computing, então, nós percebemos uma evolução, porque algumas preocupações começaram a não existir mais. Então, começamos a ter, por exemplo, IaaS, que basicamente é Infrastructure as a Service. E dentro do Infrastructure as a Service, nós teríamos, então, o provisionamento de máquinas virtuais para que a gente pudesse hospedar as nossas aplicações. Então, deixa de existir a preocupação com hardware e toda a questão de manutenção, e a gente passa a ter a preocupação apenas de configuração de uma máquina virtual, algumas atualizações e etc. e tal, na mão da nossa equipe. Tá? Depois do IaaS veio o PaaS, que basicamente é Platform as a Service, tá? E dentro do Azure, a gente pode citar o exemplo dos App Services, ou serviços de aplicativo, onde a gente já tinha uma evolução nessas configurações. Então, a gente tem a abstração dessa máquina virtual, a gente não precisa mais se preocupar com isso. Temos apenas algumas configurações relacionadas à capacidade, a escalonamento e tudo mais. E o deploy das nossas aplicações é facilitado através de pipelines, de DevOps e etc. e tal. E depois do PaaS veio o FaaS, que é o nosso serverless, que são as Functions as a Service, tá? Que a gente já vai entender um pouquinho melhor quais são as vantagens de utilizar o FaaS. Então, como que funciona o serverless no Azure? Se a gente olha para a palavra serverless, num primeiro momento, traduzindo ao pé da letra, quer dizer sem servidor. Porém, a gente sabe que para uma aplicação web funcionar é impossível não ter a existência de um servidor por trás dela. E então, como é que a gente pode olhar para essa palavra de uma maneira que a gente entenda um pouco melhor o que ela quer nos dizer? Serverless, então, pode ser entendido como less server, ou seja, nós temos menos preocupações com questões relacionadas a servidor e mais preocupações com o nosso negócio. Então, o serverless ele nos proporciona uma abstração maior dos servidores. Então, nós não temos a preocupação nem de provisionar hardware, nem de configurar uma máquina virtual, nem de configurar questões relacionadas a escalonamento e tudo mais, que a gente teria lá nos App Services, por exemplo, porque tudo isso é feito de maneira automática para nós, tá? O serverless também, ele
nos permite focar na lógica de negócios, porque a gente consegue desenvolver rapidamente uma funcionalidade com serverless e disponibilizá-la para uso no mercado, tá? E, bom, quais são as características do Azure Functions, tá? Azure Functions tem a premissa de ser stateless, ou seja, não temos estado dentro de uma função com Azure Functions. São funções efêmeras, e o que isso quer dizer? São funções de curta duração, que vão processar uma única coisa. Vou dar um exemplo para vocês de onde podemos utilizar um Azure Functions. Nós podemos desenvolver um encurtador de URL, que o único trabalho é fazer o processo de encurtar uma URL e disponibilizar aquele short link para que a gente possa, sei lá, disponibilizar para o nosso usuário ou utilizar em alguma questão, etc. e tal. E são funções de responsabilidade única, como eu comentei com vocês. Se a gente tem, então, uma Azure Function para para encurtar uma URL, a nossa Azure Function vai ficar responsável apenas por encurtar uma URL. Mas qual que é a diferença, então, das functions para as durable functions, tá? As durable functions, por sua vez, são stateful, ou seja, nós temos um gerenciamento de estado por trás das durable functions, feito de maneira automática para a gente, tá, pessoal? As nossas durable functions, elas podem ser de longa duração. Então, não é como no cenário onde a gente vai apenas encurtar uma URL e tudo mais. E através das nossas durable functions, nós vamos orquestrar nossos fluxos de trabalho, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, em alguns exemplos, como que isso funciona na prática, tá? Bom, vamos falar então agora sobre as durable functions. Como eu disse anteriormente, podemos orquestrar os nossos fluxos de trabalho de longa duração com as durable functions, coisa que antes não era possível com Azure Functions puramente. Podemos realizar o gerenciamento de estado, tá? E isso é feito de maneira automática para nós. A gente vai falar um pouquinho sobre como isso acontece também. As durable functions são code first, ou seja, nós vamos desenvolver o que a gente precisa solucionar com uma durable function. É como se a gente estivesse desenvolvendo uma aplicação, porém focado em um único fluxo de trabalho. As durable functions são event-driven, ou seja, é necessário que um evento starte uma durable function. Seja uma chamada HTTP, seja um timer, seja um arquivo que a gente fez o upload para um blob storage ou qualquer coisa do tipo. E a gente pode realizar a aplicação de padrões com as durable functions. E o que isso quer dizer? Vamos lá. Nós temos, então, alguns padrões que a gente pode utilizar com essas durable functions. Vamos começar com o padrão chaining. O padrão chaining também é conhecido como encadeamento de chamadas. Então, se a gente está em um determinado cenário onde a gente tem várias funções e o resultado de uma função é parâmetro para outra função, a gente tem, então, esse conhecido padrão chaining, tá? Então, vamos supor em um cenário onde a gente utilizasse simples Azure Functions para poder alcançar esse padrão. O que aconteceria? Então, sei lá, aqui na nossa F1, a gente teria a necessidade de, depois de realizar todo o processamento com essa function, fazer com que a F2 fosse chamada. Isso pode ser através de uma requisição HTTP, mas na maior parte dos casos a gente teria que utilizar uma mensageria, como um service bus, por exemplo, para poder fazer essa chamada com o resultado de F1 sendo um parâmetro para F2. Então, a gente tem aqui, no F1, o resultado indo para essa fila, para essa mensageria, tá? Que seria consumida por F2 e seria processada.
e seu resultado enviado novamente para a mensageria, que seria consumido pela F3 e sucessivamente, tá, pessoal? Qual é o problema disso? O problema é que para uma pessoa que não está familiarizada com o que esse fluxo está realizando, pode ser um pouco confuso entender por que uma função está enviando uma mensagem para uma fila que é consumida por outro, que é consumido por outro. Então, com o Durable Functions, a gente consegue simplificar isso de uma maneira muito bacana, tá? Quais são alguns outros padrões? Fan-in, fan-out, por exemplo. Dentro de fan-in, fan-out, o que a gente tem? A gente tem a paralelização das chamadas de funções. Então, a partir da function 1 aqui, nós teríamos uma chamada para a function 2 de maneira paralela, ou seja, preciso processar várias informações ao mesmo tempo e concentrar esse resultado para, sei lá, enviar para uma fila, para enviar para uma outra função e etc e tal. Nós podemos utilizar o fan-in, fan-out. Temos também padrão de Human Interaction. E, né, como o próprio nome já diz, interação humana, tá? Então, se a gente tem algum processo que requer uma aprovação de alguma pessoa, a gente consegue realizar isso junto com as Durable Functions também, tá? Quais são as linguagens suportadas pelas Durable Functions? Nós temos C#, JavaScript, Python, F# e, se não me engano, temos PowerShell também, mas existem algumas particularidades para essas outras linguagens que não são o C#, tá bom, pessoal? Vamos para a demo, então? Eu disponibilizei a demo nesse link, mas a gente vai ver agora como que a gente pode criar uma Durable Function, fazer uma chamada, acompanhar o seu processamento e tudo mais, beleza? Então, pessoal, para essa demonstração, a gente vai utilizar o VS Code, tá? E antes de qualquer coisa, preciso ressaltar que a gente precisa instalar duas coisas para trabalhar com Durable Functions nesse cenário. A primeira delas é o Azure Storage Emulator. E por que a gente precisa desse emulator, tá? É através do Azure Storage que a nossa Durable Function vai fazer o gerenciamento de estado automaticamente para a gente. Mas como eu não quero criar esse tipo de recurso ainda dentro do Azure, não quero que vocês tenham essa preocupação, então a gente vai instalar esse emulator, tá, na nossa máquina, para poder trabalhar com as Durable Functions. Uma outra coisa que a gente precisa instalar é o Azure Functions Core Tools, tá? Se você for trabalhar com o VS Code também, é necessário instalar o Azure Functions Core Tools. Então, busquem essas duas ferramentas aí no site da Microsoft e instalem na máquina de vocês antes de começar o desenvolvimento da Durable Function. Beleza? Bom, vou minimizar aqui. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é a extensão que eu tenho instalada aqui. Provavelmente esse ícone não vai aparecer para vocês no VS Code, tá? Mas vocês podem instalar essa extensão. Essa extensão chama Azure Functions, né? Para trabalhar com Azure Functions. E ela está disponível no Marketplace do nosso VS Code, beleza? Para poder trabalhar com a nossa Durable Function com C#, eu instalei também a extensão do C# no meu VS Code, tá? Fica a critério de vocês instalar ou não instalar essa extensão. Bom, vou voltar aqui para cima. A gente pode criar um novo projeto de Durable Function tanto através dessa nossa extensão aqui, tá? Através da opção Create New Project, como a gente pode vir aqui em View, no Command Palette, e procurar por Azure Functions, e aí vai surgir uma gama de opções para a gente aqui, tá? Então, vou criar um novo projeto a partir dessa minha extensão aqui. Ele vai pedir que eu selecione um diretório, tá? Para colocar esse nosso projeto. Então, vou procurar aqui meu workspace de AZ Bootcamp.
E aí, depois disso, a gente vai selecionar qual é a linguagem de programação que a gente quer utilizar para desenvolver essa Durable Function, tá? Vamos selecionar aqui o C#. E depois disso, temos então a opção de escolher um template para trabalhar com Azure Functions. Como eu disse, as Durable Functions são uma extensão de Azure Functions. Então, ela vai constar nessa nossa listinha como uma opção de template. Inclusive, foi recentemente utilizada por mim e já aparece aqui em primeiro lugar. Mas se você não encontrar já de cara, basta você buscar, tá? Nessa listinha e você vai encontrar a opção de selecionar o template das Durable Functions. Depois disso, a gente vai providenciar uma function name. Então, eu vou colocar aqui my first Durable Function, tá? E um namespace. Então, vamos colocar Azure.bootcamp. Depois disso, vai aparecer essa janelinha para que a gente selecione, tá? Qual é o storage que a gente quer utilizar com as Durable Functions. Como eu disse para vocês, é necessário fazer uso do storage para o gerenciamento de estado. Então, a gente vai selecionar aqui a opção Use Local Emulator. A gente vai utilizar o nosso storage emulator local que a gente instalou anteriormente. E agora a gente pode abrir esse projeto na janela atual, abrir esse projeto em uma nova janela e por aí vai. Eu vou abrir esse projeto aqui já para a gente poder visualizar como é que vem, né, esse projetinho de Durable Functions através desse scaffold para a gente. Então, vai passar por um processo de criação ali e vai ser aberto, tá? O que a gente tem aqui? Bom, nós vamos ter algumas pastas de como qualquer outro projeto, tem o nosso Git Ignore já de cara, o arquivo CSProj, porque esse projeto aqui, vale ressaltar que foi criado no VS Code, mas a gente pode utilizar esse projeto, alterar esse projeto, rodar esse projeto também com o Visual Studio, tá, pessoal? Sem problema nenhum, através desse CSProj. A gente tem um arquivo host, um arquivo local settings e a nossa function, finalmente, tá? Vou passar rapidamente por esse local settings, só para vocês observarem que aqui ele já mostra que o nosso storage selecionado é o Use Development Storage, ou seja, ele está utilizando o emulador, né, que a gente selecionou anteriormente. Isso aqui a gente pode mudar depois, tá, pessoal? Bom, temos aqui então a nossa primeira Durable Function, tá? E como é a estrutura então dessa Durable Function? Uma Durable Function, ela é estruturada em 3 partes. E o que são essas 3 partes, tá? A gente vai ter a nossa Starter Function, e a nossa Starter Function nada mais é do que a função por onde a gente vai acionar essa Durable Function real, entendeu? A gente tem aqui o nosso Orchestrator, tá? Que também é um tipo de função aqui dentro da nossa Durable Function. Como o próprio nome diz, o Orchestrator é o orquestrador. Então, todo aquele trabalho de aplicação de padrões e tudo mais vai acontecer dentro dessa função aqui, tá bom? E a gente tem, por último, as nossas Activity Functions. As Activity Functions nada mais são do que a função onde toda a ação real vai acontecer, tá? Então, o que a gente tem aqui nesse exemplo? Na nossa Starter Function, que por sinal é uma função que vai receber uma requisição HTTP, tá? Aqui, como a gente pode perceber, a gente vai receber tanto uma requisição GET como requisição POST, e o nosso nível de autorização é anônimo. A gente não vai trabalhar com isso agora, tá, pessoal? Assunto para outra pauta, para outro momento. Mas a gente vai receber como parâmetro, então, essa requisição HTTP, tá?
o nosso orchestration client aqui, tá? E um logger, uma injeção de um logger, tá bom? Dentro dessa nossa função starter, a gente vai chamar o nosso orquestrador para que ele inicie esse processo de orquestração e de chamada das activity functions. Então aqui, vocês podem observar que a gente está fazendo uma chamada aqui através desse start new async para o my first durable function. Por que eu não chamo isso direto? Porque a gente está utilizando aqui todo o mecanismo da durable function em si, tá? Então aqui eu vou iniciar, vou iniciar esse processo e vou receber como retorno um instance ID, que é o ID da instância de processamento mesmo, tá? Que vai ser disponibilizado para que a gente acompanhe como que está ocorrendo esse processamento, se está tudo bem, se foi finalizado ou não, se surgiu um erro ou não e por aí vai, tá? E estamos aqui, então, logando essa informação. Depois disso, nós recebemos como retorno esse check status response aqui, que eu vou mostrar para vocês como ele é estruturado a partir do momento em que a gente rodar essa durable function, tá? Vamos subir aqui, então. Vocês podem observar que a gente tem uma annotation aqui como function name, o nome dessa nossa função, my first durable function, tá? Então, essa função aqui é a que foi chamada pelo nosso starter aqui, tá? E o que acontece dentro dessa função? A gente tem aqui o Run Orchestrator, que vai receber um contexto de orquestração, tá? E isso é importante para que, em conjunto com o storage, a nossa durable function saiba qual é o estado de processamento em que está essa função, como que a gente tem que fazer essa orquestração, o que já foi processado, o que não foi, tudo mais, tá? A gente tem aqui, então, uma lista de outputs sendo criada e para cada um desses outputs, a gente está fazendo uma chamada de uma activity function, que, como eu disse anteriormente, é onde a nossa ação acontece realmente. Essa activity function, ela é muito simples, tá? Se vocês observarem aqui, a gente tem a activity function say hello, que basicamente vai dizer olá, dizer hello para um determinado lugar, de acordo com o parâmetro que for recebido aqui, tá? Então a gente pode observar que nessas chamadas que a gente está fazendo, a gente está passando os valores Tóquio, Seattle e London, tá? Então estamos fazendo 3 chamadas através do nosso contexto de orquestração para essa nossa My First Durable Function Hello, tá? Aqui dentro a gente vai logar essa informação e a gente vai retornar um hello e o parâmetro que foi recebido aqui nessa função, beleza? Então vamos rodar aqui essa function rapidinho. A gente pode rodar de maneira bem simples com o VS Code, tá? Ah, pessoal, esse erro aqui aconteceu porque eu não startei o meu storage, tá? Meu storage emulator. Então, vou startar o meu storage emulator, beleza? Tá aqui para vocês. Importante ressaltar que para vocês executarem uma durable function, o storage emulator precisa estar rodando, tá? Então, vou minimizar aqui. Deixa eu parar essa execução. Vamos começar de novo. Beleza. Ok, quando a gente roda essa durable function, no nosso terminal vai ser exibido para a gente uma URL, tá? Que vai estar atrelada à nossa starter function. Então, para a gente começar o processamento disso, a gente vai fazer uma chamada HTTP para essa URL.
Eu vou, então, copiar essa URL aqui. E no meu Postman, eu vou colar essa URL e vou enviar uma nova requisição. Deixa eu aumentar um pouquinho. Isso, acredito que agora está melhor para visualizar. Vou mandar uma requisição GET mesmo para essa nossa Durable Function, beleza? Quando a gente chama starter, vocês devem se recordar que eu comentei aqui que a gente vai receber como retorno um check status response, que basicamente consiste nesse conteúdo aqui, tá, pessoal? Que a gente está vendo aqui no Postman. Então, a gente tem o ID da nossa instância de orquestração. A gente tem um status query get URI, que a gente vai utilizar para checar qual é o status de processamento dessa nossa Durable Function. Como é uma Durable Function bem simples, quando eu chamar ela, provavelmente já vai ter terminado o processamento. E a gente tem aqui mais algumas outras URLs, tá? Então, eu vou fazer uma chamada para essa URL para checar o status. E aqui, quando a gente faz uma chamada para essa URL do status, a gente vai obter algumas informações. Então, por exemplo, qual é o nome da Durable Function que a gente fez essa chamada, qual é o ID da instância, qual é o status do runtime. Então, nesse caso aqui está como completed, ou seja, já foi finalizada a execução. Se tem algum input ou não, ele vai ser... Desculpa, pessoal. Ele vai ser exibido aqui para vocês. Se a gente tem algum custom status ou não, vai ser exibido aqui, tá? E o nosso output é o resultado de todas as nossas activity functions que foram chamadas dentro do nosso orquestrador. Então, aqui a gente tem um resultado bem simples. Hello Tokyo, Hello Seattle, Hello London. E o created time e o last updated time, tá? Então, basicamente, vocês viram como é simples a gente criar uma Durable Function e já rodar e já ver ali o resultado desse trabalho de uma maneira bem prática, tá? Vamos agora para um outro exemplo. Quero abrir para vocês aqui. Deixa eu voltar para o Visual Studio. Tá. Eu vou fechar esse projeto aqui. Beleza, finalizei. Deixa eu fechar esse projeto. E eu quero abrir para vocês aqui o chaining, tá? Então, a gente vai ver um pouco daqueles padrões que eu comentei com vocês lá nos slides, para que fique um pouco mais claro sobre como que esses padrões funcionam e tudo mais, beleza? Bom, o function chaining, como já comentamos, consiste em fazer chamadas encadeadas, onde o resultado de uma função é um parâmetro para outra função. Vamos ver então como que esse projeto está estruturado? Eu vou puxar isso aqui um pouquinho mais para cá. Aqui, na nossa starter function, vocês já vão observar uma pequena diferença do que a gente tinha na nossa Durable Function anterior, tá? Qual que é essa diferença? Aqui também a gente tem uma função cuja starter recebe uma requisição HTTP, na verdade, né? E aqui, nessa requisição HTTP, a gente incluiu uma rota, tá? Então, nós temos aqui a rota, que é personalizada nesse caso, /chaining /invoice ID, tá? A gente vai ver isso na prática quando a gente estiver executando. E esse invoice ID aqui, entre chaves, ele vai ser um parâmetro para a nossa starter function, tá? Então, de cara, a gente já vai ter um parâmetro. Para contextualizar vocês aqui, qual é o cenário que a gente está trabalhando? Eu coloquei um cenário hipotético para que a gente possa ter o processamento de uma venda, a geração de uma nota fiscal e o envio dessa nota fiscal para o comprador, tá? Então, esse invoice ID está sendo recebido aqui justamente para que a gente possa simular todo esse cenário, todo esse fluxo.
Então, como eu havia comentado com vocês lá nos nossos slides, a gente vai trabalhar com um determinado fluxo utilizando as Durable Functions. A gente recebe aqui, então, a nossa requisição HTTP como parâmetro, tá? A gente vai receber também o starter e a diferença aqui, como a gente vai receber através da rota o Invoice ID, o Invoice ID também tem que ser colocado como parâmetro na nossa starter function, tá? Temos aqui o logger sendo injetado e por aí vai. Aqui, para a gente fazer a chamada do nosso orquestrador, a gente também vai incluir esse Invoice ID, tá? Porque, como eu disse, a gente vai trabalhar com um cenário hipotético, onde a gente vai ter o processamento do pagamento de uma compra, a gente vai receber o ID dessa compra no nosso orquestrador, tá? Então, aqui o código é padrão, a gente vai fazer a chamada para o orquestrador, vai logar a informação, vai receber como retorno esse check status response aqui e por aí vai. Vamos para o nosso orquestrador agora. Então, como que funciona esse orquestrador aqui? A gente tem aqui no nosso orquestrador, a gente está recebendo novamente o contexto da orquestração, tá? E através desse contexto da orquestração, a gente vai pegar essa informação que a gente enviou como parâmetro, que é um valor inteiro. Então, o nosso Invoice ID, ele vai ser recebido aqui nessa variável, tá? Através do nosso contexto de orquestração. E o que a gente vai fazer aqui? Bom, primeiramente, a gente não está fazendo tratamento de erros aqui, tá? Mas é importante ressaltar que é importante fazer esse tratamento dentro do nosso fluxo, dentro da nossa orquestração, beleza? Mas basicamente, qual é a lógica aqui, tá? Antes de gerar uma nota fiscal, eu preciso ter processado o pagamento, correto? Então, a primeira função, a primeira activity function que a gente vai chamar é a process payment, tá? E essa process payment, ela vai receber o Invoice ID como parâmetro. Então, a gente vai fazer uma chamada e dessa chamada da process payment, a gente vai receber o paid invoice, que seria a nossa compra, a nossa venda já paga, tá? Então, o que a gente tem dentro desse process payment? Como eu disse, é um cenário hipotético, então eu não incluí muita lógica, eu apenas quis demonstrar o fluxo e a aplicação do padrão para vocês, tá, pessoal? Então, a gente vai ter aqui a Process Payment, vai receber o nosso Invoice ID como parâmetro, tá bom? E aqui dentro, a gente tá fazendo um log dessa informação. Se a gente fosse adicionar a lógica real da coisa aqui, então a gente colocaria, né, a partir dessa segunda linha aqui, a lógica de pagamento. Então, a gente recuperaria as informações desse Invoice ID, né, através desse Invoice ID, na verdade, da nossa compra, processaria esse pagamento, sei lá, se é um cartão de crédito, se é um outro tipo de pagamento, a gente processaria esse pagamento aqui, e o nosso retorno aqui vai ser bem simples. A gente vai retornar uma string, dizendo Payment Processed for Invoice, ou seja, o pagamento foi processado para a compra de número X, tá? Em um cenário real, como que isso funcionaria? A gente poderia retornar essa própria compra, né, o objeto já da compra para o chamador dessa função. Aqui, então, a gente está recebendo como retorno do Process Payment o Paid Invoice. Nesse caso é uma string, mas poderia sim ser um objeto e tudo mais. Bom, aqui a gente vai fazer uma segunda chamada, que é a chamada do Generate Tax Receipt, que basicamente é a função que vai fazer a geração da nossa nota fiscal, tá? E o que essa geração da nota fiscal precisa? Ela precisa que a gente tenha já uma compra paga, certo? Então, aqui que entra a questão do padrão do Function Chain. A gente vai ter o nosso Paid Invoice sendo enviado como um parâmetro para a Generate Tax Receipt, beleza? Então, o que a gente tem aqui nessa função? A
A mesma coisa, tá, pessoal? Basicamente, eu tô recebendo o paid invoice como uma string aqui, tá? Estou realizando um log dessa informação e tudo mais. Aqui a gente poderia adicionar a lógica da nossa nota fiscal, beleza? Mas basicamente, o meu retorno aqui, eu vou colocar a string que eu tô passando como parâmetro, né, do paid invoice, mais uma outra string sendo concatenada aí. Só para a gente ter uma visualização desse resultado quando a gente fizer uma chamada para essa durable function, beleza? Bom, então eu vou processar aqui a nossa nota fiscal e tudo mais e vou, né, retornar o tax receipt, que basicamente seria a nossa nota fiscal. Então, a partir dessa nota fiscal gerada, é que eu vou poder realizar o envio da nota fiscal para o nosso consumidor, né? Sem a nota fiscal gerada, não é possível fazer o envio através do e-mail. E aí, o que vai acontecer? Essa nossa nota fiscal vai ser um parâmetro para o nosso método sendTaxReceipt. Esse método aqui vai simular o envio dessa nota fiscal para o consumidor por um e-mail, etc. e tal. Então, a gente vai fazer a chamada para o sendTaxReceipt aqui, com o taxReceipt como um parâmetro, tá? Esse sendTaxReceipt, como as outras Activity Functions que a gente tem, recebe como parâmetro o taxReceipt, tem a injeção do logger aqui, beleza? Vou logar a informação, adiciono a lógica aqui, conforme a gente quiser, e vou retornar essa string, tá? E aí, como que vai ficar então? Depois que eu processar esse envio, eu já não tenho mais nenhuma etapa, certo? Eu vou retornar, né? Vou retornar como resultado do processamento dessa nossa durable function, essa string que foi sendo, que a gente foi concatenando as informações aí, beleza? Então aqui, como eu disse, a gente não tem tratamento de erros, de exceções, nem nada, eu só coloquei aqui uma coisa bem simples para a gente poder visualizar o funcionamento deste padrão, tá? Vamos rodar, então, essa nossa função. E aqui, ainda não. Beleza. A primeira coisa que a gente pode observar aqui é que a nossa URL já está diferente. Então, a gente não tem aquela URL padrão com o nome da nossa função starter, né, com HTTP start e tudo mais. A nossa URL agora já é personalizada, tá? Então, a gente tem aqui um localhost /API /chaining /invoice ID. Vou copiar essa URL e a gente vai aqui no nosso Postman, então, para rodar. Na verdade, essa URL já está aqui, já tinha colocado aqui, para facilitar o nosso trabalho. Eu vou, então, enviar uma requisição como se o número da minha compra fosse o número 10, tá? E, novamente, a gente vai poder observar aqui que a gente tem o ID da instância da orquestração e todas aquelas URLs que nos permitem acompanhar o status e tudo mais. Bom, se a gente clicar aqui nessa URL e enviar uma requisição, a gente pode observar novamente que aqui, né, como na nossa durable function anterior, a gente vai ter o nome da durable function em questão, o ID da instância, o status, mas uma coisa que está diferente do processamento que a gente realizou anteriormente é que a gente tem aqui o nosso input, ou seja, a informação que a gente enviou como parâmetro através da nossa URL é mostrada também na resposta dessa requisição que a gente fez para obter o status, tá? O custom status está nulo, novamente,
E o nosso output aqui é aquela string que a gente foi concatenando as informações. Então, tem aqui Payment Processed for Invoice, e depois a gente fez a chamada para geração de Tax Receipt, ou seja, Tax Receipt Generated, e, por último, o Tax Receipt foi enviado, né? A nota fiscal foi enviada, tá? Então, aqui foi um exemplo bem simples, só para contextualizar vocês de como poderia ser feito o uso desse padrão chamado chaining, tá? Esse projeto aqui, pessoal, com chaining, está disponível no meu GitHub, na URL que eu disponibilizei para vocês naquele slide, tá? Então, eu vou parar o processamento aqui e a gente vai ver agora um exemplo com o fan-in, fan-out, que o pessoal costuma chamar também de fan-out, fan-in, tanto faz, tá? Esse fan-in, fan-out também estará lá no meu GitHub, tá? Na mesma URL, beleza? Deixa eu fechar o terminal. A estrutura de projeto, vocês podem observar que é muito parecida de um para o outro, né? Nós vamos ter aqui algumas pastas, vamos ter aqui o gitignore, vamos ter aqui a nossa função em si, que é o fan-in, fan-out, o csproj, etc e tal, tá? Bom, temos aqui então o nosso fan-in, fan-out, né? Mais um padrãozinho que a gente vai estar vendo. Basicamente, a gente tem aqui, então, a nossa função starter, tá? Dessa vez eu não coloquei nada de muito diferente, eu não personalizei a URL, mas a gente vai ter, da mesma forma, a nossa requisição HTTP e a possibilidade de realizar chamadas tanto com GET quanto com POST para essa nossa função starter. Vocês já devem ter observado, pessoal, que a estrutura de uma Durable Function, ela não vai mudar muito. Então, a gente vai ter a nossa Starter Function, a gente vai ter o nosso orquestrador, e a partir do orquestrador, nós vamos ter uma ou várias chamadas para uma ou várias Activity Functions dentro da Durable Functions, beleza? Então, aqui é a mesma coisa, fazemos uma chamada para o nosso orquestrador, recebemos o ID da instância de orquestração, log e criação do check status response. Bom, o padrão fan-in, fan-out, como eu comentei com vocês, ele é diferente do padrão chaining, tá? Porque basicamente a gente vai realizar chamadas paralelas, né? Paralelização de chamadas para as nossas activity functions, tá? E o que eu estou simulando aqui, tá? Vou comentar sobre o nosso cenário desse padrão. Nesse padrão aqui, eu gostaria de simular, então, o seguinte. Nós vamos recuperar informações de vendas que foram realizadas no dia anterior, tá? Então, suponhamos que realizamos diversas vendas no dia anterior e essas vendas estão com o status de paga, tá? Então, todas as vendas pagas realizadas no dia anterior, nós vamos recuperar as informações dessas vendas e nós precisamos processar informações relacionadas ao envio das mercadorias para os nossos consumidores, beleza? Então, esse é um exemplo onde a gente pode realizar essa paralelização, porque para cada uma das vendas eu vou processar essa informação, sei lá, alguma comunicação relacionada a correios e tudo mais, beleza? Então, aqui a gente vai ter, no nosso orquestrador, a gente vai receber o nosso contexto de orquestração, né? E aqui a gente vai criar uma lista de tarefas já de cara, que vai ser utilizada para paralelizar essas chamadas depois. Nós vamos recuperar aqui as informações de todas as vendas que foram pagas, tá? Que estão com o status de paga, que foram realizadas no dia anterior, através da Activity Function chamada Fetch Paid Sales, tá? Aqui dentro, como eu comentei com vocês, é um exemplo bem simplificado, então eu estou fazendo um mock dessas informações, como se a gente estivesse realmente consultando um banco de dados que nos retornasse o ID dessas vendas, tá? Então aqui eu estou fazendo um log dessas informações, né? A gente colocaria o nosso código, a nossa lógica com o banco de dados aqui. E no retorno eu vou ter uma lista de IDs.
Então, para venda 10, 11, 15, por aí vai, eu vou processar essas informações, beleza? Bom, depois de obter a informação, obter os IDs das vendas, a gente vai percorrer, então, essa lista de vendas para criar uma tarefa para cada uma dessas vendas dentro da nossa lista de tarefas que a gente criou aqui em cima. Então, vou pegar aqui o sale, né, a informação da venda, e vou adicionar nessa lista uma tarefa que vai fazer uma chamada para a Process Shipping Information, que é a tarefa que vai processar as informações de envio, tá? E aí, como que a gente vai fazer essa paralisação, então? A gente não vai fazer essa chamada uma por uma através desse for each, não, pessoal. A gente vai fazer uso dessa task when now para poder aguardar que todas as tarefas que a gente adicionou a essa lista sejam concluídas. A ordem em que essas tarefas são concluídas, como elas são chamadas, onde elas são processadas, a gente não vai ter detalhes de nada disso. O que a gente sabe é que essas chamadas são paralelizadas através da nossa Durable Function, beleza? Então, a gente vai aguardar que tudo isso aqui seja processado. A gente poderia fazer uma chamada para, sei lá, para uma outra Activity Function? Poderia. Mas aqui nesse caso eu achei melhor simplificar e já logo quando essas tarefas são finalizadas aqui, a gente vai então selecionar o nosso result, que nesse caso vai ser uma simples string, e vai transformar isso numa lista e vai retornar para nossa chamada, beleza? Então vamos executar essa function aqui para ver como ela se comporta, tá? Na verdade, o como ela se comporta a gente não vai ter muito uma noção, né? A gente vai saber que isso aqui vai ser processado, tudo mais, mas é um pouco transparente para a gente o como isso acontece. Bom, a nossa URL aqui, como eu não tinha personalizado, vai vir por padrão com esse HTTP start, né? Vamos no nosso Postman aqui. E colar essa URL aqui para a gente poder fazer a nossa chamada. Então, de estrutura básica mesmo, o padrão do retorno, né? ID, URLs, etc e tal. Vou fazer uma chamada e provavelmente, como é uma lógica bem simples, já vai ter finalizado, tá? Bom, já foi finalizado sim, né? Aqui a gente tem, novamente, nome da nossa função, instância, talalá. E no nosso output, como eu tinha comentado com vocês, eu transformei o resultado em uma lista com o que veio do resultado do processamento, que era uma simples string. Então, a gente tem aqui como resultado a mensagem Processed Shipping Information for Sale 10, 11, etc e tal. Então, processou as informações de envio para cada uma dessas vendas que a gente buscou no banco de dados anteriormente, tá? Como eu disse, o como essas informações são processadas é totalmente transparente. A gente simplesmente sabe que isso é paralelizado. Vamos voltar aqui então para a nossa function. Acho que eu acabei passando batido e não mostrei para vocês o que a gente tem na nossa função de processamento da informação de envio, né? Mas é bem simples também. A gente vai receber aqui o ID da venda como parâmetro, o nosso logger, tá? Então, vamos logar essa informação, a nossa lógica vem aqui e a gente tem aqui no retorno aquela mensagem, né? Que o processamento da informação de envio foi concluído com sucesso. Beleza, pessoal? Bom,
Um aspecto muito importante também da gente comentar é como o deploy da nossa Durable Function é feito para o Azure, tá? A gente pode fazer isso de forma bem simples através da extensão que eu comentei com vocês. Essa extensão aqui para trabalhar com Azure Functions, tá? Então, a gente tem aqui, vocês podem observar que temos várias opções aqui. E uma delas é essa setinha em azul, tá? O que é essa setinha em azul? É a opção de fazer o deploy da nossa Function App para o Azure. Então, vou clicar aqui. Quando eu clico nessa opção de fazer o deploy, vai me abrir a opção de criar uma nova Function App ou com opções avançadas. Então, vou clicar aqui, sei lá, a gente precisa agora de um nome único para a nossa Function App. Eu vou dar o nome de AZ Bootcamp Fenin Fanout. Vamos fazer o deploy do Fenin Fanout, tá? Vamos selecionar a stack. Então, nesse caso, estamos utilizando o .NET Core 3.1, tá? E uma localização para os recursos, né? Onde que a gente quer criar esse Function App? Qual é a localidade? Eu vou selecionar o sul do Brasil mesmo, beleza? Bom, depois disso, vocês podem observar que aqui embaixo já começou um processo, né, de criação de conta de storage e tudo mais na localidade que a gente selecionou. Então, vai demorar um pouquinho aí, a gente vai passar por esse processo da criação do storage, da criação do Function App, para que a gente possa acessar essa Durable Function na nossa conta do Azure, através da nossa conta do Azure, tá? Tá finalizando aqui a criação da nossa Function App. Um pouquinho demoradinho mesmo, tá, pessoal? E agora, o Visual Studio, em conjunto com essa extensão, vai começar realmente o processo de deploy da nossa Durable Function. Então, a gente pode acompanhar tudo através do nosso terminal, vai mostrando algumas mensagens de o que está rolando, se acontecer algum erro, vai ser exibido aqui pra gente, tá? Bom, vamos lá. Aqui está exibindo para a gente o deploy, está em andamento, né? E para a gente checar essa output window para ver qual é o status do deploy. Então, a gente pode acompanhar também através dessa output window aqui. Bom, temos aqui a mensagem que o deploy da nossa função foi concluído, tá? Foi concluído com sucesso, como a gente pode ver. E aqui a gente pode ver os logs, a gente pode ver informações de upload e tudo mais. Eu vou fechar essa janelinha aqui. E aqui no nosso output, vocês podem observar que a gente já tem, inclusive, a URL da nossa Durable Function dentro do
Azure, tá? Eu vou abrir aqui, então, o meu portal do Azure para vocês observarem. Já tô logada, tá? Na minha conta. Para a gente chegar até a nossa Durable Function aqui no Azure, basta digitar aqui nessa barra Function, tá? E aí ele já vai abrir a opção de Function App. Tudo que for relacionado a Function Apps vai estar concentrado aqui nessa página. Nesse caso, eu só tenho essa Function App aqui nessa minha conta do Azure, tá? Então, vou abrir aqui a nossa Durable Function. E aí a gente tem várias opções para gerenciar essa Durable Function dentro do portal, tá? Temos, inclusive, a URL da nossa aplicação de Durable Function. Aqui, se a gente clica nesse Functions, a gente vai ver bem desmembrado a Starter Function, o nosso orquestrador, tá? Aqui até, inclusive, ele mostra qual é o tipo de função que a gente tem, se é a Starter, né? No caso aqui é uma HTTP Function, é uma função que vai receber uma requisição HTTP, o nosso orquestrador e as nossas Activity Functions, tá? Vou clicar aqui na nossa Starter Function, beleza? E como que a gente faz, então, para obter o URL se a gente não obtiver o URL durante o processo de deploy? Basta, então, abrir essa função aqui e a gente clica nessa opção, Get Function URL. Vamos copiar essa Function URL e eu vou já fazer uma chamada, tá? Para essa nossa Starter Function. Aqui tá um pouquinho bagunçadinho, então deixa eu abrir o Postman aqui, que eu acho que vai ficar mais legal da gente visualizar. Vou abrir uma nova aba no Postman e vou fazer uma chamada para a nossa função que já foi, né, realizado o deploy para o nosso Azure, tá? Então, mesma coisa, vai me retornar aqui aquele check status, vou clicar aqui nessa URL para checar o status do processamento. Vou enviar a requisição e temos aqui o mesmo resultado que nós obtivemos no nosso localhost. Óbvio que quando a gente está trabalhando em um cenário onde existe um processamento real, existem coisas mais complexas acontecendo aqui no background, esse processo pode demorar um pouquinho mais e não de cara a gente vai ter esse runtime status como completed aqui, tá? A gente pode ter como processing e tudo mais que ainda está em processamento, mas a gente pode fazer o acompanhamento do processamento dessa Durable Function normalmente através do nosso Azure, beleza? Depois desse deploy. Então, temos aqui nosso resultado. E é isso aí, pessoal. É um processo bem simples mesmo, fazer o deploy dessa nossa Durable Function para o Azure, tá? Então, com muita rapidez, com muita agilidade, a gente consegue entregar para o mercado uma solução de algum fluxo de trabalho. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu gostaria de deixar aqui as redes sociais do Cloud Lunch and Learn para vocês seguirem, tá? E compartilhem também nas suas redes sociais utilizando a hashtag e marcando o @ do evento, beleza? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Até mais!